Capítulo 2: A Ásia, a América e a conjuntura europeia. Em 1454, Constantinopla tinha caído havia um ano. Os príncipes da Europa, divididos, não eram capazes de organizar uma contraofensiva comum contra os turcos. O urbanista Enéas Silvio Piccolini, legado pontificial na Alemanha e futuro Papa Pio II, escrevia tristemente a um amigo: "Preferia que me chamassem mentor a que me chamassem profeta, mas não posso acreditar que haja nisto alguma coisa de bom. A cristandade não tem um chefe a quem todos aceitem submeter-se. O Papa e o Imperador veem seus direitos ignorados. Não há respeito nem obediência. Olhamos para o Papa e para o Imperador como se fossem figuras decorativas dotadas de títulos vazios de conteúdo. Lamentos inúteis de um letrado aberto à nova cultura, mas que, apesar disto, olhava para o passado. A Europa desunida a respeito das suas rivalidades internas, ou melhor, por causa delas, já estava a forjar o seu destino excepcional, abrindo as portas que davam para longe. Na verdade, os ocidentais, de a pouco que aspiravam a sair dos seus territórios, não tinha o veneziano Marco Polo estado na China de 1275 a 1291. No princípio do século seguinte, o Papa nomeou para arcebispo de Pequim um missionário franciscano. Durante mais de 50 anos, uma rota comercial muito segura que atravessava toda a Ásia terminava nas feitorias genovesas do Mar Negro, Tana e Cafta. Permitiu que viessem para a Europa os produtos chineses. Infelizmente, os progressos dos turcos, a partir de 1350, depressa interpuseram uma barreira entre a Europa e a China mongol. Os portugueses, tocado no início do século XVI às costas do Celeste Império, tiveram a impressão de ter descoberto um mundo tão novo como aquele que Cortés encontrou ao penetrar no México. Mas a curiosidade europeia tinha estado desperta. A prova está nos 138 manuscritos que ficaram no livro das Maravilhas de Marco Polo. Henrique o Navegador possuía um, e Cristóvão Colombo teve na sua biblioteca um dos primeiros exemplares impressos da célebre obra. O encerramento da rota chinesa não desencorajou das viagens ao Oriente e ao Extremo Oriente os ocidentais mais aventureiros. Em 1419, um veneziano, Niccolò Conti, partiu para um longo périplo que, por Damasco, Bassorá, Hormuz e Decão, levou até Samatra. O português Pedro de Covilhã partiu de Lisboa em 1487 para Alexandria, onde passou sucessivamente ao Cairo, ao Mar Vermelho e a Calecut. No domínio, de regresso, foi levado a Hormuz e daí a Abissínia, onde se instalou. Em 1493 ou 1494, um genovês e hierônimo de Santo Estéfano alcançou a Birmânia e a Samatra, passando pelo Cairo, além de Calecut e Ceilão. O diário de viagem do bolonhês Ludovico Vartema, publicado em 1510, teve no seu tempo um êxito comparável ao do Livro das Maravilhas. Deixando Veneza em 1502, Vartema alcançou o Cairo e Damasco, depois, fazendo-se passar por peregrino muçulmano, chegou a Meca. Passou depois a Goa, Bengala e Malaca, onde os portugueses não tinham ainda chegado. Não é seguro que tenha ido às Ilhas das Especiarias. Na volta, esteve por algum tempo em Calecut, que Vasco da Gama tocara em 1498. Foi o primeiro europeu a chegar à Índia pela Rota do Mar Vermelho e a regressar pela Rota do Cabo. Outras viagens revelam o espírito empreendedor dos europeus antes das grandes expedições marítimas do final do século XV. Anselme de Jaguier de Toulouse atravessou o Saara em 1402 e viveu 10 anos em Gao antes de voltar à França. Já em 1291, os irmãos Vivaldi de Gênova tinham tentado ir à Índia pela Rota Atlântica, mas nunca voltaram. Em contrapartida, o seu compatriota Lanzaroto Malocello chegou às Canárias no princípio do século XIV. Por meados desse século, os Açores e a Madeira foram provavelmente descobertos por genoveses, mas a sua colonização só começou depois de 1420, por ordem de Henrique o Navegador.
Este mesmo príncipe deu início à exploração sistemática da costa da África pelos barcos portugueses. As caravelas lusitanas passaram Cabo Verde em 1445. Viriam a cortar a linha equacional em 1471 e a dobrar o Cabo da Boa Esperança sob o comando de Bartolomeu Dias em 1487. O gosto do desconhecido e do mistério não podia deixar de atrair para fora da Europa os temperamentos aventureiros. Todo um conjunto de mitos e fábulas reforçou nos mais audazes ocidentais o duplo desejo de enriquecer e alargar o domínio da Igreja de Cristo. Narrativas fantásticas, principalmente relacionadas com o Oriente, ocuparam durante toda a Idade Média a imaginação dos europeus. Muitas delas vinham da antiguidade. Uma coleção de lendas, de espantosas descrições de animais estranhos e de homens monstruosos, largamente explorada por enciclopedistas e cronistas medievais. A Índia era, por excelência, para os ocidentais, o país do insólito e do maravilhoso, onde pigmeus lutavam contra gnolls e gigantes contra grifos. Ali viviam homens com cabeça de cão que grunhiam e uivavam, e outros sem cabeça, com os olhos no ventre. Outros ainda defendiam-se do sol, deitando-se de costa e levantando um pé único e enorme. Todo mundo que reaparecia no fim do século XV e no princípio do XVI, no universo de Hieronymus Bosch. O cristianismo, por seu lado, foi também criador de muitos ocidentais. Não se colocava Jerusalém no centro do mundo. A convicção partilhada por Cristóvão Colombo, como fazia de Alexandre uma espécie de cavaleiro cristão, é conhecida a voga de vários romances de Alexandre na Idade Média, e situava na Ásia o paraíso terrestre, de onde provinham os 4 maiores rios do mundo. Não se dizia que Alexandre tinha visitado o Jardim do Éden durante as suas campanhas da Índia. Também se situava no fundo da Ásia o habitat dos gigantes Gog e Magog, chefes de um povo terrível cuja invasão causaria, no dia do juízo final, a destruição da humanidade pecadora. Era mais tranquilizante outra crença, segundo a qual estava na Índia o cadáver do apóstolo Tomé, a quem se atribuía a fundação no Decão de uma próspera e numerosa comunidade cristã. Foi na Ásia que primeiramente se colocou Ofir, o país de onde teriam vindo o ouro e as joias de Salomão. País maravilhoso posteriormente procurado com obstinação por Colombo nas Índias Ocidentais, por Sebastian Cabot na América do Sul e pelos portugueses na África Oriental. Na Ásia, enfim, nasceu o mais célebre mito exótico da Idade Média, o mito do Prece João. Esse lendário soberano, piedoso como um apóstolo e rico como um Cresos, é mencionado pela primeira vez em 1145. O seu reino, a verdadeira utopia medieval, onde encontramos junto às Amazonas e as relíquias de São Tomé, a fonte de Juventa e os rios que transportam o ouro, prata e joias. Situava-se então na Índia. Odorico de Pordenone, que foi à China no princípio do século XIV, ainda situa o reino de Preste João a 50 dias de marcha pedestre para oeste de Catai. Mas a partir de 1340 já o colocaram em África. Daí o duradouro interesse que nele tiveram os portugueses no século XVI. Esperavam que o soberano da Etiópia, aliado aos cristãos do Ocidente, atacasse os muçulmanos pelas costas. Não é de surpreender que o reino de Preste João tinha passado geograficamente da Ásia para a África. O Egito e a Abissínia foram considerados durante muito tempo como fazendo parte da Ásia. O Oceano Índico foi conhecido também durante muito tempo como Mar Fechado, o Rio Oceano, e só em 1415 o mapa o apresentou pela primeira vez como Mar Aberto. O Oceano Índico e suas costas foram, pois, nas representações mentais dos ocidentais da Idade Média, um mundo prodigioso e exótico onde amontoaram os seus muitos religiosos. Os seus sonhos de riqueza e o seu amor pelo fantástico e também os seus desejos mais ou menos recalcados da Europa cristã, de uma mais livre vida sexual. Jacques Le Goff.
Na fronteira oriental do continente, 5.000 ilhas afortunadas é este o número dado por Jean de Mandeville no princípio do século XIV, eram como que o colar de pérolas da Ásia. Colombo, ao navegar de ilha em ilha nas pequenas Antilhas, julgou ter encontrado as ilhas de que falava Mandeville. Mas os países maravilhosos não estavam todos a leste. O Eldorado, ou mais exatamente o Rio de Ouro, foi primeiramente localizado em África, pois foi o ouro do Sudão que originou esta lenda. De vida tenaz, já que os conquistadores do século XVI ainda procuraram a atual Venezuela, na atual Venezuela, esse país de abundância. Quanto à noção da Atlântida, continente atlântico desaparecido do qual, todavia, subsistiram ainda alguns pedaços, sabe-se que vem de Platão, mas sobrevivia ainda no Renascimento, reavivada por lendas cristãs. Dizia-se que, no princípio da Idade Média, São Brandão visitara mares fantásticos e ilhas encantadas a noroeste da Irlanda. Também se cria na viagem dos 7 bispos que teriam partido da Espanha muçulmana, teriam navegado no Atlântico e encontrado uma ilha de felicidade, onde fundaram 7 cidades. Esta tradição persistia ainda no tempo de Henrique, o navegador. Um capitão relatou-lhe que tinha descoberto a Ilha dos 7 Santos. Em meados do século XVI, ainda uns aventureiros espanhóis procuravam na região do Mississippi um oculto paraíso batizado de 7 cidades de Cibola, e a Ilha de São Brandão figura a quinta a oeste das Canárias num mapa de 1755. Todas essas miragens serviram de contrapeso aos horrores espalhados entre os marinheiros por narrativas terríveis. Dizia-se que os navios se afundavam ao passar perto de certas pedras de ímã, pois os pregos do casco, atraídos pelo ímã, saltavam do casco e este desconjuntava-se. E o mar, cada vez mais quente, à medida que se ia andando para o sul, entrava em ebulição no Equador. O melhor conhecimento dos trabalhos e das concepções geográficas dos gregos também favoreceu as grandes viagens marítimas do Renascimento. Movimento intelectual característico neste período, em muitos domínios, o regresso ao passado provocou um enorme salto para diante. O melhor conhecimento dos trabalhos e das concepções geográficas dos gregos também favoreceu as grandes viagens marítimas do Renascimento. O movimento intelectual característico desse período, em muitos domínios, o regresso ao passado provocou um enorme salto para adiante. Os gregos, a partir da escola pitagórica e depois com Aristóteles, tinham afirmado a esfericidade da Terra. Uma boa parte da Idade Média era, pelo contrário, que a Terra era um disco achatada. Esta concepção perdeu muito de sua autoridade depois de Alberto Magno, 1200-1280, e de Roger Bacon, 1214-1294. Erastótenes, 276 a 194 a.C., dera uma medida notavelmente exata do perímetro do Equador, 39.690 quilômetros. Mas Ptolomeu, 127 a 160, considerava uma circunferência muito mais pequena, com 28.350 quilômetros. Erro fecundo que deu a Colombo coragem para empreender a grande viagem para o oeste. Ptolomeu foi esquecido durante todo o período da Idade Média. Mais tarde, no século XIII, a sua cosmografia, Almagesto, traduzida do árabe, veio para as mãos dos ocidentais, e a sua geografia foi finalmente encontrada no princípio do século XV. Graças aos pesquisadores humanistas, a sua tradução para o latim, acontecimento considerável, situa-se entre 1406 e 1410. O bispo de Cambrai, Pierre d'Ailly, 1350-1420, que compusera um Imago Mundi antes do reaparecimento da geografia ptolomaica, levou esta descoberta em linha de conta nos seus Cosmographiae Tractatus Duo. Pierre d'Ailly estendia ainda a Ásia ainda mais para leste que Ptolomeu e encurtava a extensão oceânica que separava a Espanha do Extremo Oriente.
Cristóvão Colombo, que tinha na sua biblioteca um exemplar do Imago Mundi, abundantemente notado por si, não hesitou em reduzir a 5.600 quilômetros a distância entre as Canárias e a China. Não havia acordo entre os gregos acerca do número e extensão das zonas habitadas. Para Aristóteles existia apenas uma oikomenê, embora ela se estendesse para longe a leste e ao sul do Mediterrâneo. Mas Crates de Malos e mais tarde Pompônios, Mela e Macróbio, herdeiros da ciência helênica, garantiram que os antípodas eram habitados. Alberto Magno compartilhou esta opinião e afirmou, além disso, coisa que os portugueses viriam a verificar, que a própria zona equatorial, geralmente considerada inabitável por demasiado quente, também albergava seres humanos. Roger Bacon, que Pierre Daly copiou frequentemente palavra por palavra, abundou no mesmo sentido e postulou ainda a existência de uma terra habitada, uma espécie de prolongamento da China, a bem pequena distância da Espanha. Há, pois, uma estreita relação entre ciência ptolomaica, as especulações escolásticas e a descoberta da América. Mas as grandes viagens marítimas só puderam realizar-se mediante o concurso de muitas outras causas e circunstâncias que vieram reforçar o estado de espírito criado pela atração do longínquo pela miragem das lendas e pelo recrudescimento do interesse pela geografia grega. Mais adiante, voltaremos a falar de certos progressos técnicos que, todavia, é necessário mencionar desde já. A associação da agulha magnética com a carta de marear, o aperfeiçoamento do cálculo da latitude, a construção de cerca de 1420 da caravela, que podia navegar contra ventos, né? A descoberta, especialmente pelos portugueses, dos alísios e dos ventos que permitem contornar a África, eis outros tantos prolegômenos das expedições de Colombo e do Gama. Ora, tais progressos deram-se na altura em que a Europa sofria de uma crescente necessidade de ouro, prata, especiarias, perfumes e drogas. A guerra era cada vez mais dispendiosa por causa dos mercenários e da artilharia. E, por outro lado, a civilização oriental ou ocidental era cada vez mais luxuosa. Sofria, porém, de uma carência crônica de metais preciosos. E daí o desejo de alcançar esses países fabulosos chamados Ofir, Eldorado e Catay. A necessidade de especiarias explica-se facilmente. A alimentação dessa época era muito monóloga. Para lhe dar alguma variedade, o cozimento só dispunha da arte dos molhos. As drogas e os perfumes eram muito usados nas cerimônias religiosas. Na farmacopeia, na luta de cada dia contra os maus cheiros e as epidemias. Portanto, a Europa pedia ao Oriente não só a pimenta, mas também o cravo de girofle, a canela, a noz moscada, a cânfora, o incenso. Portanto, a Europa pedia ao Oriente não só a pimenta, mas também o cravo de girofle, a canela, a noz moscada, a cânfora, o incenso, etc. Tudo produtos existentes principalmente na Índia, Ceilão, nas ilhas de Sonda e nas Molucas. Havia muito tempo que chegavam ao Ocidente pelo Mar Vermelho, pelo Egito ou pela Síria. Em Alexandria, em Trípolis, barcos venezianos e também de França, de Catalunha, da Ragusa e de Ancona, carregavam as preciosas mercadorias. No fim do século XV, os portugueses pensaram que seria mais vantajoso evitar tais intermediários e ir pessoalmente aos locais de produção. De resto, contornando a África, escapariam as ameaças turcas que enxameavam nas vias comerciais do Próximo Oriente. Mas a expansão europeia não teve unicamente motivos materiais. Os portugueses procuraram derrotar o mundo muçulmano com o auxílio da Etiópia, já identificava como o reino de Preste João. Da mesma maneira como Saint Louis e Inocêncio IV procuraram a aliança e a conversão do grande Khan, aquele cara da Bíblia lá. Não foi por acaso que Isabel deu a Colombo o título de almirante e o nomeou vice-rei das terras que descobrisse, 17 de abril de 1492. Mesmo de 4 meses depois da conquista de Granada, 2 de janeiro,
2 de janeiro. Os espanhóis, de fato, tinham a impressão de poder continuar a leimar a reconquista já concluída na Europa. Roma, por seu lado, acompanhou de muito perto os grandes empreendimentos ultramarinos dos europeus. Em 1493 veio a público um extrato do diário da primeira viagem de Colombo. O Papa, no mesmo ano, foi chamado a estabelecer um projeto de limite entre os novos impérios coloniais espanhol e português. Foi a Leão X que o italiano Pietro Martire, criador da expressão Novo Mundo, dedicou suas Décadas de Orbe Novo, publicadas a partir de 1511, que são ainda hoje uma fonte fundamental para o conhecimento dos princípios de penetração europeia na América. O nome de São Francisco Xavier simboliza todo o interesse que a Igreja Romana dedicou no século XVI às regiões longínquas recentemente dominadas pelos europeus. Uma vez dobrado por Bartolomeu Dias em 1487, o Cabo da Boa Esperança, o caminho marítimo para a Índia e para o Extremo Oriente, estava aberto aos portugueses. A viagem dos 4 navios de Vasco da Gama de Calicut data de 1497-1498. Em março de 1500, saiu de Lisboa para a Índia, sob o comando de Cabral, uma frota composta já de 13 barcos. Em 1501, o rei de Portugal, Manuel o Venturoso, inaugurou a prática das viagens marítimas anuais ao Oriente. Os portugueses descobriram Madagascar em 1501, construíram seu primeiro forte na Índia, em Cochin, em 1513, e instalaram-se comercial e militarmente na costa oriental da África, em Sofala, Quiloa, Mombasa e Moçambique. Entre 1505 e 1507, ocuparam Goa em 1510, fazendo dela a capital do Estado da Índia, e no ano seguinte tomaram Malaca. Deste porto, por onde passavam os produtos chineses, lacas, porcelanas, sedas e as especiarias, antes de seguir para a Índia e para o Ocidente, lançaram-se desde 1511 e 1512 para as ilhas de Sonda e para as Molucas. Ternate foi, a partir de 1514, um centro ativo do comércio português. Depois do século XIV, Jorge Álvares foi o primeiro europeu a alcançar o solo chinês em 1513. Só em 1557 conseguiram os portugueses implantar-se em Macau, cidade onde Camões começou a compor os Lusíadas, mas já tinham sido mais bem-sucedidos noutros sítios. De fato, instalaram-se em Hormuz em 1515 e no ano seguinte construíram uma praça-fonte em Colombo, Ceilão. Exploraram o delta do Ganges cerca de 1516. Entraram a partir de 1519 em relações comerciais com o reino de Pegu Rangun. Fundaram muitas feitorias, especialmente em Mylapore e Pulicat, na costa de Coromandel, entre 1517 e 1522. Durante alguns anos, entre 1524 e 1538, data da conquista turca, Adem pagou tributo ao vice-rei português de Goa. O Japão, noutra ponta do continente, foi descoberto por acaso em 1542. Os 3 mercadores portugueses que procuravam criar um comércio de contrabando com a China e cujo navio foi afastado do continente por uma violenta tempestade. O Cipangu, das lendas medievais, desapareceu e deu lugar ao país dos samurais, que Francisco Xavier se esforçou por converter. Por alturas de 1560, todo o comércio da Índia para a Índia. Tudo é de um ponto para o outro, de um porto para o outro, do Oriente. Se não era feito pelos portugueses, pois de fato continuava a ser frequentemente realizado pelos chineses, para lá, de Malaca, e pelos árabes, para cá, e era pelo menos dominado por eles. Os portugueses concentravam em Goa, onde a frota da Europa as vinha buscar. As porcelanas e as sedas da China, o cravo e as noz moscadas das Molucas, a pimenta de Sumatra, da costa Malabar, a canela do Ceilão e os algodões da Índia, os tapetes da Pérsia e o ouro da costa oriental africana. Na sua viagem de 1497-1498, Vasco da Gama, que se embrenhara no alto mar para o sul-sudoeste, a fim de evitar as calmarias do Golfo da Guiné e as correntes que correm ao longo da costa ocidental da África, esteve 3 meses sem ver a terra, realizando assim uma navegação de alto mar de 3.800 milhas marítimas.
Cristóvão Colombo, na sua primeira viagem, esteve apenas 5 semanas no alto mar e só percorreu 2.600 milhas entre as Canárias e as Bahamas. Mas esse genovês, aluno dos portugueses, tinha estado muito tempo em Madeira, na Ilha da Madeira, que cabe o mérito principalmente involuntário, na verdade, de ter feito a mais sensacional descoberta geográfica de todos os tempos. Não se sabia nada da América antes dele. O mapa recentemente publicado pela Universidade de Yale, que data mais ou menos de 1440, mostra a Groenlândia em uma ilha cuja costa oriental tem certas semelhanças com a costa canadiana. As lições dos vikings, portanto, não teriam sido perdidas. Além disso, uma carta portuguesa de 1448 indica uma ilha a sudoeste de Cabo Verde com a enigmática inscrição Isola Oichincha Chelonga a Poniente, 1500 milha, ilha autêntica a 1500 milhas a oeste de Cabo Verde. Os portugueses teriam tocado a costa americana a meio do século XV? Uma pergunta. Há também dúvidas sobre a viagem que, em 1473, teria feito por ordem do rei de Portugal um capitão açoriano, João Vaz Corte Real, que teria identificado uma terra nova dos bacalhaus, que tanto poderia ser a Terra Nova como o Labrador ou a Groenlândia. Na realidade, os filhos deste Corte Real dirigiram-se em 1500 e 1502 a estas regiões, mas em 1502 Colombo andava já na sua quarta deambulação no Mar das Caraíbas. Qualquer que sejam os conhecimentos existentes antes dela acerca da América, embora o almirante de Israel não tenha compreendido que descobriria um continente, a importância histórica de Colombo é excepcional. Graças a uma empresa cientificamente conduzida, patenteou a existência de terras desconhecidas a oeste e, com seu exemplo, suscitou uma emulação que muito rapidamente terminaria na exploração e conquista do Novo Mundo pelos europeus. A sua primeira viagem em 1492-1493 teve 2 resultados. Em primeiro lugar, a descoberta das Bahamas, de Cuba e de São Domingos. Depois, a descoberta, não menos importante, do caminho de regresso. Os 3 navios espanhóis tinham beneficiado na ida do auxílio do Alísio. Para voltar à Espanha, Colombo dirigiu-se ao norte e foi buscar às Bermudas os ventos que sopravam para o lado europeu. Estava traçada para o 4º século a rota de regresso dos veleiros. Pierre Chanou. A segunda viagem de Colombo, 1493-1496, feita com 17 navios, revelou à Europa a existência da Dominica, de Guadalupe, de Porto Rico e da Jamaica. Na terceira, 1498-1500, o almirante de Isabel tocou na ilha de Trindade e, a seguir, na Venezuela. Explorou a foz do Orinoco, rio de um caudal tal que o levou a situar-lhe a nascente do paraíso terrestre. A quarta viagem, feita numa ocasião em que Colombo estava já no meio caído em desgraça entre 1502 e 1504, em 1502 e 1504, foi a mais difícil de todas, mas seu interesse geográfico é grande. Foi a descoberta a Martinica e, especialmente, foi costeado todo o litoral da América Central, das Honduras até o futuro local de Nombre de Dios. Colombo teve imitadores desde muito cedo, imitadores e concorrentes, muitos dos quais, como Alonso de Ojeda, Juan de la Costa, Vicente Yanez, Pinzon, etc. Viam sido seus companheiros. Exploraram entre 1499 e 1504 o litoral americano, de Suriname ao Golfo de Darien. Além disso, a costa brasileira foi alcançada quase ao mesmo tempo por Vespucci, em 1499, Pinzon, fevereiro de 1500, e Cabral, abril de 1500. Sabe-se que Cabral dirigia para a Índia com uma esquadra portuguesa. Parece que foi por acaso por ter tomado uma rota demasiado a ocidente que ele chegou ao Brasil. Seja como for, tomou conta dessa terra em nome do rei de Portugal e deu conhecimento disso à Europa.
As descobertas e a personalidade do florentino Amerigo Vespucci são controversas. Parece, porém, que, no decurso de uma viagem feita em 1501 e 1502, por conta de Portugal, navegou ao largo da costa brasileira até além da Baía do Rio de Janeiro, tendo compreendido que as terras americanas formavam um continente e não um rosário de ilhas ao longo da Ásia. Apesar do ouro das Antilhas, a América a princípio mostrou-se decepcionante, mas parecia um obstáculo colocado entre a Europa e a China, verdadeira meta dos navegadores europeus. Quando Balboa atravessou o Istmo do Paraná em 1513, descobriu o Mar do Sul. Foi preciso reconhecer a evidência para lá do novo continente. Havia um oceano. Houve então uma obstinada procura da rota marítima que, rodeando ou atravessando as terras recentemente descobertas, desse acesso à Ásia. Daí a missão confiada pela Espanha em 1515 a Juan de Solis, que no ano seguinte se aventurou pelo estuário do Rio da Prata, julgando ter encontrado uma passagem para a China. 4 anos depois, Magalhães entrou também no estuário, sempre na intenção de encontrar um caminho marítimo para o oeste. Mas foi, por fim, muito mais a sul que o descobriu, atravessando em 38 dias o estreito que tem o seu nome.